Em uma manhã radiante, o Aeroporto Internacional de São Paulo estava repleto de atividade. O sol brilhava intensamente, refletindo-se nas janelas dos aviões estacionados. Entre eles, o voo 213 da Companhia Aérea Brasileira, um Boeing 737, estava prestes a decolar rumo a Buenos Aires. Fred, um piloto experiente com mais de 15 anos de carreira, estava ansioso para mais uma jornada. Ele sempre amou a sensação de voar, a liberdade que vinha com cada decolagem, e hoje não era diferente. Fred tinha uma equipe de bordo confiável, incluindo sua copilota, Fernanda, que compartilhava sua paixão pela aviação. Enquanto os passageiros embarcavam, Fred observava a movimentação com um sorriso. Entre os viajantes estava Ellen, uma jovem mãe que fazia sua primeira viagem de avião com seu filho pequeno, Dom. Ela parecia nervosa, olhando ao redor enquanto tentava confortar o menino, que estava mais interessado em explorar o novo ambiente. Fred notou a ansiedade no rosto dela e pensou que a segurança e o conforto dos passageiros eram sua prioridade. Com tudo pronto, Fred se acomodou no cockpit, ajustando os instrumentos enquanto a equipe de bordo se preparava para a decolagem. Ele lançou um olhar para Fernanda, que estava concentrada em seus próprios preparativos. "Tudo pronto para mais uma aventura?" ele perguntou, seu tom leve. "Prontíssimo", respondeu Fernanda, seu sorriso refletindo a confiança que ambos tinham em suas habilidades. Os motores do avião roncaram enquanto Fred conduzia a aeronave na pista. O avião decolou suavemente, e logo estavam sobre as nuvens, cercados por um vasto céu azul. A tripulação começou a atender os passageiros, e a atmosfera estava cheia de expectativa. Todos estavam empolgados com a viagem, mas Fred não podia ignorar o fato de que algumas nuvens escuras se formavam à distância. Ele sabia que isso era comum, mas sua intuição o alertava para que ficasse atento. À medida que o voo avançava, Fred começou a notar que as nuvens escuras se aproximavam mais rapidamente do que ele esperava. O clima começou a se deteriorar, e ele recebeu alertas no painel de controle sobre a formação de uma tempestade severa. O coração de Fred acelerou, e ele sabia que precisava agir rapidamente. A segurança de sua tripulação e dos passageiros era sua prioridade. "Fernanda, precisamos nos preparar para a turbulência. Vamos informar aos passageiros para que se mantenham sentados e com os cintos afivelados", disse Fred, sua voz firme, apesar da preocupação crescente. Fernanda imediatamente transmitiu o aviso aos passageiros, mas a atmosfera no avião começou a mudar. Helen, a jovem mãe, estava começando a entrar em pânico. "Por favor, fique calma", dizia a si mesma, mas as palavras não traziam alívio. Ela olhava para Dom, que estava distraído com um brinquedo, e a ansiedade tomou conta dela. "E se algo acontecer? E se não conseguirmos sair dessa tempestade?" Esse pensamento a assombrava, e a imagem de um desastre aéreo começou a se formar em sua mente. A tempestade finalmente atingiu o avião. O céu, que antes era azul, agora estava coberto por nuvens negras e ameaçadoras. Os ventos começaram a sacudir a aeronave, e os passageiros gritaram de medo. Fred agarrou-se ao controle, tentando estabilizar a aeronave. Os monitores do painel piscavam com alertas, e a pressão aumentava em seu peito. Ele sabia que estava em uma luta intensa pela segurança de todos a bordo. "Fernanda, estamos perdendo altitude", gritou Fred, sua voz transparecendo a urgência da situação. "Estou ciente. Vamos tentar desviar para evitar a parte mais turbulenta da tempestade", respondeu Fernanda, seu rosto pálido, mas seus olhos determinados. Enquanto enfrentava a tempestade, Fred começou a pensar em como ele poderia improvisar. Ele sabia que sua experiência era crucial, mas a realidade era muito mais intensa do que qualquer simulação em que havia participado. Ele se lembrou dos treinos e das situações de emergência, mas agora estava em um cenário real, com vidas dependendo de suas decisões. "Vamos subir para uma altitude mais alta", sugeriu Fred, sua voz decidida. "Pode ser arriscado, mas é nossa melhor chance." Fernanda concordou rapidamente. O avião estava balançando,
E cada movimento era um desafio. Fred ajustou os controles, concentrando-se em cada movimento, e logo começaram a ascender em direção à abertura que avistaram nas nuvens. A turbulência ainda era intensa, mas a esperança começou a surgir. Helen observava a cena ao seu redor. Os passageiros estavam nervosos e alguns estavam em pânico. Mas a determinação da tripulação começou a trazer um pouco de calma. Ela segurou Dom com mais força, tentando transmitir uma sensação de segurança. "Vamos ficar bem, meu amor. Vamos passar por isso juntos", disse ela, olhando nos olhos do filho, que estava mais preocupado em brincar do que entender a gravidade da situação. Enquanto subiam, Fred percebeu que a atmosfera precisava mudar. Ele precisava garantir que os passageiros soubessem que estavam em boas mãos. "Fernanda, ligue o sistema de comunicação e faça um anúncio", pediu Fred, sua voz firme. Fernanda rapidamente ajustou os controles. Com a voz clara e autoritária, falou aos passageiros: "Senhoras e senhores, estamos enfrentando algumas turbulências severas, mas nosso capitão Fred está no comando. Pedimos que mantenham os cintos afivelados e confiem em nossa equipe. Estamos trabalhando para garantir a segurança de todos." As palavras de Fernanda trouxeram um pouco de alívio, mas ainda havia um clima de tensão. Fred decidiu fazer um anúncio pessoal. Ele pegou o microfone e disse: "Aqui é o Capitão Fred. Quero que todos saibam que estamos enfrentando uma tempestade severa, mas estamos fazendo o nosso melhor para garantir a segurança de todos a bordo. Por favor, mantenham a calma e confiem em nós." Helen ouviu a voz do capitão e sentiu um pequeno fio de esperança. O capitão estava ali, lutando por eles. Ela olhou para Dom e, com um sorriso forçado, tentou transmitir segurança. "Tudo vai ficar bem, meu amor. Você é forte." A tempestade continuava a rugir lá fora, mas Fred não ia desistir. Ele estava determinado a encontrar uma saída. Depois de alguns minutos de luta intensa, ele avistou uma abertura nas nuvens. "Fernanda, vamos tentar descer em direção àquela abertura. Pode ser a nossa única chance", disse ele, sua voz carregada de determinação. Fernanda assentiu, e juntos ajustaram o avião, descendo em direção à abertura. O caos ainda persistia, mas a visão da clareira parecia um símbolo de esperança. Fred se concentrou em cada movimento, utilizando todas as suas habilidades de improvisação para manter o controle da aeronave. "Estamos quase lá", gritou Fred, seu coração batendo forte. A tensão era palpável, e a equipe de bordo estava em um estado de expectativa. Helen segurava Dom com força, seus olhos fixos na janela, esperando ver algo que pudesse trazer alívio. Finalmente, eles atravessaram a camada densa de nuvens e avistaram um céu claro e azul. A visão era deslumbrante, um contraste gritante com a tempestade que haviam deixado para trás. O avião estava agora em uma altitude mais segura. Os passageiros começaram a soltar os cintos e aplaudir, aliviados por terem sobrevivido à tempestade. O som do aplauso encheu o cockpit, e Fred respirou fundo, sentindo o peso sair de seus ombros. Ele olhou para Fernanda, que sorriu de volta, e juntos sentiram a satisfação do dever cumprido. Helen, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Fred e Fernanda assim que desembarcaram. "Vocês foram verdadeiros heróis. Obrigada por tudo", disse ela, sua voz carregada de emoção. Fred sorriu e respondeu: "Fizemos o que era certo. Estamos aqui para cuidar de vocês." Ele sabia que, naquele dia, não era apenas um piloto. Ele era um líder que enfrentou a tempestade e trouxe esperança a todos a bordo. A experiência se tornaria uma história que Fred contaria muitas vezes, não apenas como um desafio superado, mas como um lembrete do poder da conexão humana e da coragem em momentos de crise. A tempestade tinha sido severa, mas a força da equipe e a determinação de Fred foram ainda mais poderosas. Enquanto se preparavam para o próximo voo, Fred olhou para o céu e sorriu. Ele sabia que a aviação era mais do que apenas pilotar um avião. Era sobre cuidar das vidas que estavam sob sua responsabilidade. E assim, com o coração cheio de gratidão e determinação,
Fred estava pronto para enfrentar o próximo desafio que o céu lhe apresenta-se. À medida que o Boeing 737 tocava suavemente a pista do Aeroporto Internacional de Buenos Aires, uma onda de alívio percorreu o interior da aeronave. Fred respirou fundo, sentindo a tensão do voo se dissipar. Os aplausos dos passageiros ecoavam por todo o avião. E ele se virou para Fernanda, que sorriu de volta, compartilhando o sentimento de triunfo. "Conseguimos, Fred. Você foi incrível", exclamou ela, sua voz cheia de entusiasmo. Fred sabia que era uma vitória conjunta. A equipe tinha trabalhado em perfeita harmonia para guiar os passageiros em segurança. Após o desembarque, enquanto os passageiros se dispersavam, Ellen se aproximou de Fred. Seus olhos estavam cheios de gratidão e emoção. "Capitão, não sei como agradecer. Você e sua equipe foram fantásticos. Fiquei tão assustada, mas sua voz me deu coragem." Fred sorriu, sua humildade transparecendo. "Fico feliz em ouvir isso. O importante é que todos estão seguros. Você foi forte, especialmente por seu filho." Ele olhou para Dom, que agora estava pulando de alegria, alheio a tudo o que havia acontecido. Ellen sorriu, lembrando-se do pequeno momento em que havia confortado Dom. "Ele não entende totalmente, mas eu senti que precisava ser forte por ele. Obrigada por me lembrar disso." Enquanto os passageiros saíam, Fred e Fernanda trocaram olhares de cumplicidade. A experiência havia sido intensa, mas também fortalecedora. Fred sabia que cada voo trazia seus próprios desafios, mas a conexão humana que se formou naquele momento, diante da tempestade, era algo que ele nunca esqueceria. Depois de garantir que a equipe de bordo estava em ordem e que todos os passageiros estavam bem, Fred se dirigiu à sala de briefing da companhia. Ele queria compartilhar sua experiência, não apenas como um relato de superação, mas como uma lição sobre a importância da comunicação e da confiança em situações de crise. "Precisamos sempre estar prontos para o inesperado", começou ele, olhando nos olhos de seus colegas. "Hoje, não apenas enfrentamos uma tempestade física, mas também uma tempestade emocional. A forma como nos comunicamos e apoiamos uns aos outros pode fazer toda a diferença." As palavras de Fred ecoaram entre seus colegas, e ele sentiu que sua experiência poderia inspirar outros. O que poderia ter terminado em tragédia se transformou em um testemunho de coragem e resiliência. Nos dias que se seguiram, Fred refletiu sobre o ocorrido. Ele começou a dedicar mais tempo a treinar sua equipe em situações de emergência, enfatizando não apenas as habilidades técnicas, mas também a importância do apoio emocional. Afinal, voar não era apenas sobre máquinas e técnicas. Era sobre pessoas e suas histórias. Ellen e Dom voltaram para casa, e a experiência de voar pela primeira vez se transformou em uma história que eles contariam por muitos anos. Para Ellen, Fred se tornou um símbolo de coragem. E cada vez que ela olhava para o céu, lembrava-se da tempestade que enfrentaram juntos e do piloto que os guiou para a segurança. Fred, por sua vez, continuou a voar, mas agora com uma nova perspectiva. Ele sabia que cada voo era uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. A tempestade havia sido intensa, mas a luz que surgiu dela era ainda mais poderosa. E assim, ele se preparou para o próximo desafio, pronto para enfrentar os céus com coragem e determinação, sempre lembrando que, em meio às tempestades da vida, a esperança e a conexão humana são as forças mais valiosas que podemos ter. Agradeço a todos vocês por acompanharem essa emocionante jornada com Fred e sua equipe. Se você gostou da história e se sentiu inspirado pela coragem e resiliência dos personagens, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas aventuras cheias de emoção, desafios e lições de vida. Temos muitas histórias fascinantes pela frente, e queremos que você faça parte dessa jornada conosco. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando novos vídeos forem lançados. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos na próxima história. Até lá! E lembre-se, há sempre mais à espreita nos céus.
O que mais Fred e sua equipe enfrentarão em seu próximo voo? Prepare-se, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Não perca!